Muita paz, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, com a mensagem: é razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gravado para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. No Livro dos Espíritos, pergunta 976. É bem interessante essa pergunta. Ele diz assim: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons espíritos uma causa de aflição? E nesse caso, como fica a felicidade deles assim perturbada? E o Espírito da Verdade responde: não constitui motivo de aflição, pois eles sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles, a ocupação que lhes proporciona satisfação quando são bem-sucedidos. E aí Kardec faz uma nova pergunta. Isso se concebe da parte dos espíritos, estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles lhes seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião nos diz que as almas nos veem como se consideram de outro ponto de vista os nossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao nosso progresso se suportarmos com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que nos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. É mais ou menos como a gente vê as pessoas que estão experimentando algum sofrimento por causa de ações que a gente viu que eles fizeram, e a gente sabe que aquele sofrimento é necessário, né? Então, é assim que se aprende. Essa é a verdade. No livro A Gênese, mais um milagre do Evangelho. O cego de nascença. Está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 34. Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhe respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Depois vem a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claramente. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmolas diziam: não é este o que estava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele, outros diziam: não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se te abriram os olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos.
e disse: vai à piscina de Siloé e se lave. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Ora, era um dia de sábado que Jesus... Foi num dia de sábado que Jesus fez aquela lama e lhe abriu os olhos. Os fariseus também o interrogaram para saber como recobrara a vista. Ele lhes disse: ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: esse homem não é enviado de Deus, pois que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como pode um homem mau fazer tais prodígios? Havia, a propósito, dissensão entre eles. Disseram de novo ao que foi cego: e tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele e os interrogaram assim: é esse o vosso filho que dizem ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interroguem-no. Ele já tem idade, que ele responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, interroguem-no. Chamaram pela segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: glorifica a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: se é um pecador, não sei. Tudo o que sei é que eu estava cego e agora vejo. Tornaram a lhe perguntar: o que fez ele, como lhe abriu os olhos? E o homem respondeu: já lhe disse, e bem ouviram, porque querem ouvir pela segunda vez. Será que querem se tornar seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: seja tu seu discípulo, quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. E o homem lhes respondeu: é de espantar que não saibam de onde ele é e que me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honre e faça a sua vontade, a esse Deus exalta. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. E os fariseus disseram: você é todo pecado, desde o ventre de sua mãe, e quer ensinar a nós? E o expulsaram. Agora, comentário. Essa narrativa tão simples e singela traz em si evidente cunho de veracidade. Não há nada aí de fantasia nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples, nos quais o bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus adversários, expendendo razões a que não faltem justeza nem oportunidade. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação tão só a ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações. Fora o local dos homens, poderia ser um fato do nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais,
são tratados como os judeus que reconheciam em Jesus o Messias. Excomungando-os, a igreja os põe fora de seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque não pode admitir seja um possesso do demônio aquele que o curara e porque rende graças a Deus pela sua cura. Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo e sobre os que isso conseguem lança-se anátema. Não se tem visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Não há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procurado se curar com os espíritas que possuem esse dom, porque esse dom é satânico? Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas distribuem por ser um pão do diabo? Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como ao tempo de Cristo. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado desse homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença, se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhes-ia dito: como houver esse homem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, porém, diz que aquele homem estava cego não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus, isto é, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porque Deus é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar a não ser pela ação do fluido curativo que fora impregnada. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Muito bem, vamos então encerrar com uma trovinha aqui de Chiquito de Moraes, Rimas da Vida. Honrar pequeninas coisas é o processo em que te engrenas para fazer grandes coisas como se fossem pequenas. A consciência é tão alta que se oculta como estrela, mas tem uma voz tão clara que não se pode escondê-la. Quem ama sem distinção de pessoa ou de lugar, traz sempre no coração alguma coisa que dar.